E aí, pessoal da Casa do Caminho, tudo bom? Temos uma palestra aqui para hoje, um tema interessantíssimo. A prece nos torna melhor? Sim, né, pessoal? Sem dúvida que a prece nos ajuda muito a sermos pessoas melhores, né? Quando a gente pensa assim nos bons espíritos, quando a gente pensa em Deus, em Jesus, a gente se torna pessoas melhores. O que é a prece? A prece é quando nós direcionamos o nosso pensamento em louvor a Deus, ou quando a gente tem que pedir alguma coisa aos bons espíritos, a Jesus, pedir alguma coisa para Deus. Quando fazemos agradecimento também, são formas de preces, né? Então, através da prece, a gente pode louvar, pedir ou agradecer. A prece, é, tem aquelas preces decoradas e tem aquelas preces que a gente fala do coração, com as nossas próprias palavras. Essa é a preferível. Tem muita prece que é bonita, ela é decorada, palavras assim, até que a gente nem sabe o que significa. Mas aí não tem valor, um valor menor, eu diria. Porque o importante mesmo é a gente sentir o que estamos falando, né? Aquela prece do coração. Para a gente fazer a prece, não há necessidade de rituais, de símbolos, de velas, se preocupar assim com o horário, a duração da prece, o lugar. A prece ela pode ser feita em qualquer lugar, pode ser de alguns segundos apenas. Então, nós não temos que ter essa preocupação de rituais, de símbolos, nada disso. E aí a prece ela nos coloca em sintonia com a espiritualidade, com os bons espíritos. Ela ajuda na nossa fé. Ela nos traz mais coragem diante das dificuldades da vida. Lá no Livro dos Espíritos tem lá um item que diz assim: nós devemos, quando oramos, pedir acima de tudo coragem para enfrentar as situações da vida. Eu lembro aqui até um trechinho da prece da serenidade, quando nós pedimos coragem, né, para mudar as coisas que nós podemos mudar. E a gente tem que aceitar as coisas que a gente não tem como mudar. E pedimos sabedoria para diferenciar uma das outras. Ou seja, qual que é a diferença das coisas que nós podemos mudar e as coisas que não podemos mudar. Aí a gente tem que ter a sabedoria para distinguir uma da outra, né? Questão 660A do Livro dos Espíritos, mestre Allan Kardec. Está lá dizendo lá, como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, são invejosas, enfim, não são benevolentes, inclusive têm até alguns vícios. Aí a gente recorda um trechinho lá do Evangelho, que ajuda-te e o céu te ajudará. E outro trechinho, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nós temos que trabalhar, não basta pedir, nós temos que ter o nosso esforço. Então, essa transformação, ela não é mágica, ela não é instantânea através da prece. A prece é um incentivo, nos traz motivação. Mas aí nós temos que trabalhar para conseguir os nossos objetivos. Então nós fazemos as nossas preces, tem muita gente que quer assim um resultado rápido, né? Tem pessoas até que fazem preces exigindo de Deus como que as coisas têm que ser.
Não é bem assim, né? Nós temos que ter a humildade de pedir a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, mas temos que ter a compreensão de que nem tudo que a gente pede, a gente tem assim como receber aquilo. Às vezes as provações que nós temos na vida, as expiações, as lições que nós temos que receber, fazem parte de um sistema, de um conjunto de dores que temos que passar, de sofrimentos que temos que passar. E aí nós vamos ter que enfrentar esse sofrimento. A prece não vai nos livrar magicamente assim de todos os sofrimentos da vida, das dificuldades. Justamente porque essas dificuldades fazem parte das lições da vida. Então aí é a nossa compreensão. Nós temos que exercitar a nossa compreensão. Quando fazemos as preces, nós temos que pedir com humildade. Pedir e sempre citar, se for possível, meu Deus. Se for possível me conceder, essa graça, se for possível me conceder essa oportunidade, se for possível me livrar dessa situação, se for possível, se for da sua vontade. Pedir com humildade, não é mesmo? Outra coisa importantíssima é a gente, quando fazer a prece, a gente ter a consciência de que nem tudo vai acontecer conforme a gente pede. E nós temos que fazer a nossa parte. Veja só aquele motorista que ele vai dirigir assim pela manhã, ele vai sair com o carro dele pela manhã, então ele faz aquela prece pedindo ajuda. Mas, quando ele está ali no trânsito, ele está dirigindo, ele não respeita as regras, passa o sinal vermelho, acima da velocidade, estaciona em local irregular. Ou seja, ele não tá fazendo a parte dele. Ele fez aquela prece antes de começar a dirigir, mas quando ele começou a dirigir, ele não estava seguindo as regras. Então, o que adianta, né? Essa é a ideia. Quero lembrar aqui também de André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. O André Luiz, ele quando desencarnou, ele era médico, né? E ele teve uma vida assim desregrada, ele cometeu alguns abusos, ele gostava assim daquelas noitadas, né? Era um médico materialista, não acreditava em Deus. E quando ele desencarnou, ele passou muitos anos em sofrimento lá no umbral. Ele ficou mais ou menos 8 anos em sofrimento lá no umbral, até que chegou um momento que ele lembrou de Deus. Aí ele pensou assim, puxa, deve existir Deus. E aí ele fez uma prece a Deus e foi resgatado. Foi levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Quando ele conseguiu fazer uma prece, depois de 8 anos, vejam só, que ele lembrou que poderia existir Deus. Vejam só a importância da prece para os espíritos também na condição de desencarnados. Então a prece é vital tanto para os encarnados como para os desencarnados. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, tem outra observação aqui muito importante. Ela diz assim: as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, quando nós colocamos as nossas preces, nós colocamos as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas vontades. Mas aí a gente volta para a questão da prática. Nós temos que pôr em prática as nossas intenções. Nós temos que agir no bem, fazer o bem. E aí, sem dúvida, que as boas ações são as melhores preces. As preces, nós fazemos por nós e pelos outros. E elas nunca são perdidas, né, pessoal? Nunca são perdidas. Então, todas as preces são úteis. Quando nós fazemos preces e os resultados não são imediatos, a gente, puxa, eu perdi aquela minha prece, não teve efeito? Não.
Ela sempre vai ter efeito, a prece sempre vai ter efeito, mesmo que seja a longo prazo. E eu queria lembrar agora aqui vários exemplos de prece. E vocês sabem que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem lá na parte final do Evangelho uma coletânea de preces. Então eu queria convidar vocês a dar uma olhadinha no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. São exemplos de como devemos fazer preces. Médiuns de cura, aqueles médiuns que podem ajudar na nossa saúde, do nosso organismo. Observem que nas atividades espíritas, na mediunidade, nas reuniões, os médiuns de cura, para conseguir a sua atuação nos fluidos, nas energias, precisam do auxílio da prece. Então, a prece é uma ferramenta preciosíssima na atuação dos fluidos, das energias e nas nossas curas, nas questões que envolvem desobsessões, que nós temos que atuar junto aos espíritos que são obsessores, que estão atuando negativamente, influenciando negativamente as pessoas. Nós devemos também fazer preces por eles, tanto para os obsessores como para os obsediados, para levar para eles motivações para superar essas dificuldades. Nas nossas alimentações, quando a gente está se alimentando, antes da gente tomar um copo de água, antes do almoço, as refeições, é de fundamental importância a gente fazer uma prece antes, agradecendo por aquele alimento e pedindo que, de fato, aquele alimento possa ajudar o nosso organismo. E quando a gente lembra de alimentos, nós temos que lembrar que tem muitas pessoas no mundo passando fome, passando necessidade, lembrar daquelas pessoas que estão passando dificuldades por falta de alimentos e orar por elas. Lembrar dos nossos irmãos suicidas. Eu tenho parentes, eu tenho amigos que já se suicidaram, a gente costuma sempre lembrar deles. Queria convidar vocês também a fazerem preces pelos irmãos que cometeram suicídio. Inclusive nós mesmos, no passado, nas nossas encarnações, será que nós já não cometemos também suicídio? Lembrar dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, os espíritos guardiões. Todos nós, cada um de nós tem um espírito protetor, um anjo da guarda, e a gente tem que conversar com o nosso anjo da guarda e conversar através das nossas preces, entrar em sintonia com os nossos espíritos protetores. Em volta de nós existe o que a gente chama de aura, energias. Se nós pudéssemos nos observar quando estamos efetuando preces, as energias que nos envolvem, a nossa aura se torna mais brilhante, as nossas energias se tornam assim mais puras. Nós percebemos no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, uma energização quando estamos efetuando preces. As preces, elas não devem ser feitas somente por aqueles que estão sofrendo. Existem as preces também de agradecimento aos espíritos felizes. Quando a gente pensa em bons espíritos, aqueles espíritos elevados, um amigo que a gente sabe que desencarnou e que foi uma muito boa pessoa, que ele está bem lá no mundo espiritual, a gente deve fazer uma prece de lembrança a ele e de agradecimento por o que ele fez a nós, da contribuição que ele deu para a sociedade terrestre. Então, preces de agradecimento aos espíritos felizes. Nós devemos, além dos felizes, vamos mudar aqui o foco para os espíritos
espíritos que estão em sofrimento e por aqueles que foram criminosos. Devemos lembrar dos espíritos que estão sofrendo muito lá no mundo espiritual pelos crimes que cometeram aqui na Terra. Eu costumo sempre lembrar do senhor Rudolf Hess. Ele foi o comandante do campo de Auschwitz, ali na Segunda Guerra Mundial, onde os nossos irmãos judeus foram colocados ali em câmaras de gás, um sofrimento muito grande. Tem uma comunicação do ex-comandante Rudolf Hess, ele no mundo espiritual, sentindo o cheiro de gás e muito sofrimento. Devemos lembrar desses irmãos, de Rudolf Hess. Devemos lembrar dos irmãos que cometeram crimes violentíssimos, crimes hediondos, o Sr. Adolf Hitler, os nazistas. Nós temos atualmente neonazistas encarnados, o novo nazismo. Vamos vibrar por esses irmãos para que eles modifiquem a sua forma de conduzir os seus pensamentos. Vamos lembrar também desses irmãos que foram criminosos e os que são atualmente criminosos. Vamos vibrar, vamos orar por eles. Vamos pedir preces pelo nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra, ele necessita da nossa vibração. Vamos pedir pela despoluição do nosso planeta, pela limpeza dos nossos rios, os mares, os oceanos, a preservação das nossas florestas, da flora, da fauna, preservação dos nossos animais, preservação da natureza, enfim. Vamos pedir pelo planeta Terra. Vamos lembrar, pessoal, que existe um planejamento reencarnatório, que espíritos estão constantemente reencarnando na Terra para contribuir com o nosso progresso. Então, nas nossas preces, vamos pedir a Deus, a Jesus, que envie espíritos que vão contribuir com o nosso progresso das mais diversas áreas, como tem ocorrido. Nós temos recebido cientistas, médicos, pessoas que atuam na área da biologia, que contribuem conosco no nosso desenvolvimento tecnológico. Engenheiros, cientistas, na área de medicina, os médicos, os enfermeiros. No momento a gente vive uma pandemia, e os médicos e os enfermeiros atuam de uma maneira assim maravilhosa, nos ajudando. Vamos vibrar por eles para que eles possam ter aquela energia necessária para o trabalho de continuar contribuindo sem desanimar, trabalhando com dedicação. Vamos fazer preces para os nossos políticos, para que os nossos políticos possam atuar com honestidade na administração pública. Vamos vibrar pelos nossos policiais, pelos bombeiros, pelas forças armadas, que contribuem com a nossa segurança pessoal. São preces que nós fazemos de agradecimentos a esses grupos que contribuem muito com a nossa sociedade. E, amigos, no final a gente sempre lembra do passe. O passe, essa transmissão de energia, nós precisamos da prece. Nós entramos em sintonia e buscamos essas energias através do passe. Então, cada um de nós, quando entra em contato com a espiritualidade superior, os bons espíritos, nós estamos recebendo energia. Então nós estamos pedindo por nós e por todos os irmãos necessitados aqui na Terra, energias para o corpo espiritual, o perispírito e para o corpo físico. E o agradecimento pela oportunidade da reencarnação, o agradecimento pelas dores e pelas alegrias, os sofrimentos e as felicidades, o agradecimento pela vida, agradecimento pelo conhecimento da doutrina espírita. E lembrando que a melhor forma de nós agradecermos é nos tornando pessoas melhores. Eu agradeço à Casa do Caminho a oportunidade dessa gravação e a gente fica muito feliz com essa oportunidade.
Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.